15 de janeiro, sexta, lição 3, jovens. O ponto focal. Temos que aprender na escola de Cristo coisa alguma, senão a sua justiça, pode nos dar direito a uma única das bênçãos do concerto da graça. Por muito tempo, desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não as recebemos porque temos alimentado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e méritos nos salvam. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Por meio de seu profeta, promete o Senhor: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Temos que crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar, mas Jesus morreu por nós porque somos incapazes de fazer isso. Nele está nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça. Não devemos ficar desanimados, temendo não termos um Salvador ou que ele não tenha pensamentos de misericórdia para conosco. Agora mesmo está ele prosseguindo em sua obra em nosso favor, convidando-nos para chegar a ele em nosso desamparo e ser salvos. Nós o desonramos por nossa incredulidade. É espantoso como tratamos o melhor de nossos amigos, como depositamos pouca confiança naquele que é capaz de nos salvar perfeitamente e que nos deu toda a prova de seu grande amor. No deserto, quando o Senhor permitiu que serpentes venenosas picassem os rebeldes israelitas, Moisés foi instruído a levantar uma serpente de metal e ordenar a todos os feridos que olhassem para ela, a fim de viverem. Muitos, porém, não viram auxílio nesse remédio designado pelo céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. João 3, 14, 15. Se são conscientes de seus pecados, não usem todas as suas capacidades para lamentá-los, mas olhem e vivam. Jesus é nosso único Salvador, e embora milhões de pessoas que carecem de cura rejeitem a misericórdia por ele oferecida, ninguém que confie em seus méritos será deixado a perecer. Mesmo que reconheçamos nosso estado de desamparo sem Cristo, não devemos desanimar. Devemos confiar em um Salvador crucificado
e ressurreto. Pobre ser, desanimado e ferido pelo pecado, olhe e viva. Jesus deu sua palavra, ele salvará a todos os que se chegarem a ele. Ellen G. White, Fé e Obras, página 36, 37. Descubra em classe. Ao nos orgulharmos de nossa obediência, mostramos que ainda não compreendemos a justificação pela fé? De que maneira a salvação pela fé em Jesus confirma a lei de Deus? Como os ensinos de Paulo sobre a justificação pela fé ajudam a criar unidade na igreja? Comunidade, justiça e tolerância. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 25. Frequentemente, os cristãos são acusados de intolerantes, mas um passeio pelo mundo pode ajudar a entender se isso é verdade. Na Arábia Saudita, jamais se vê um programa de entrevistas discutir se Maomé foi realmente o profeta de Alá. Os muçulmanos convertidos ao cristianismo são sumariamente executados em países muçulmanos. Em Israel, não se ouve uma transmissão discutindo se Jesus foi o Cristo Messias. Na Índia, não se vê uma discussão aberta sobre a possibilidade de as vacas geradas devem ou não servir de alimento. Na China, com sua base ateísta, não se vê uma discussão sobre os cidadãos deverem ou não ter permissão para deixar ou retornar ao país conforme a sua vontade. A liberdade de opinião e outras liberdades civis podem ser desfrutadas exatamente em razão da herança cristã. O entendimento cristão da tolerância e paciência de Deus conferiu à sociedade ocidental uma liberdade jamais experimentada na história. Em outras culturas, a tolerância é entendida como conivência. Nas culturas impactadas pelo cristianismo, a tolerância baseia-se no respeito de Deus pela liberdade individual e na sua paciência ao lidar com a humanidade. Diálogo aberto. Você já foi vítima de intolerância pelo simples fato de ser cristão? Pode-se cometer intolerância em nome da tolerância? Como? Em sua opinião, como conciliar o ser tolerante com o não ser conivente? Ao passo de um dos pilares constituídos pela Reforma Protestante foi a aceitação da liberdade individual e o direito de escolha, bases da tolerância. Revoluções ateístas promoveram intolerância em larga escala, sobretudo contra os religiosos. Contudo, os cristãos genuínos nunca se utilizaram desse subterfúgio para impor suas vontades. Isso que torna a Reforma Protestante diferente
da Revolução Francesa, na qual se propôs uma erradicação da religião, que neste caso era o elemento dissonante daquela sociedade. O livro de Romanos ajudou a tornar isso claro para os reformadores. Fim da lição.